Olá, pessoal. Meu nome é Yami Pereira dos Santos. Eu sou estudante de licenciatura em Ciências Biológicas. Estou no oitavo período do curso e esse é meu vídeo para apresentação da minha iniciação científica para o Simpósio de Integração Acadêmica. O nome do meu projeto é Riqueza Oculta de Efemeróptera Insecta na RPPN Santuário do Caraça. Esse trabalho foi feito em conjunto com o Igor Amaral e com o professor Frederico Falcon Salles, que também é curador do Museu de Entomologia. A maior parte das fotos que vão aparecer aqui foram tiradas pelo professor Frederico Salles. Bom, Ephemeroptera é uma horda de insetos aquáticos. Aqui a gente tem um exemplar de um adulto. Mas quando eles estão em sua forma ninfal, essa é a aparência delas. Elas possuem brânquias, elas vivem na água. E isso está relacionado com a importância que elas possuem no ambiente. São importantes indicadores de qualidade ambiental. E eles são muito sensíveis às mudanças que ocorrem na água. E por isso são indivíduos chaves para a preservação ambiental, de corpos de água, de regiões que são afetadas e que, né, estão em perigo. Falando um pouco do ciclo de vida de Ephemeroptera, elas iniciam como ninfas, boa parte da vida delas é no estágio ninfal. Logo após, elas se tornam subimagos, que é a primeira fase com asa, e depois disso elas emergem como imago, que é o de fato adulto, que vai fazer o voo nupcial, vai copular, as fêmeas logo em seguida colocam os ovos na água e elas morrem. O nome da ordem ser Ephemeroptera está relacionado ao fato dessa parte alada da vida delas ser muito breve, tipo, coisa de um dia. É, no mundo, a ordem ela possui mais ou menos 3.328 espécies descritas, que estão distribuídas em 441 gêneros e pertencentes a 41 famílias. E no Brasil, ela é representada por 10 famílias e um pouco mais de 450 espécies. Eu trouxe um mapa do Brasil que mostra um pouco da distribuição da ordem, e a gente vê que no mapa possui alguns buracos, assim, que está relacionado às pesquisas que são feitas, então tem locais que são muito pouco amostrados. O Sudeste, ele possui uma amostragem maior, mas ainda assim, existem alguns locais que existem poucos ou nenhum registro, e a gente pensa, assim, que não necessariamente, não é porque esses indivíduos não ocorrem lá, mas é porque ninguém nunca procurou eles por lá. E saber onde que essas espécies ocorrem é muito importante para o geral, né? Como eles são indicadores ambientais, é interessante saber quais ambientes que eles estão sobrevivendo em nosso país. Nas últimas décadas, houve um grande avanço no conhecimento de Ephemeroptera, impulsionado pelo aumento de especialistas no grupo. Contudo, ainda persistem déficits de conhecimento, como o déficit lineliano, que está relacionado ao conhecimento de espécies novas, né? Então, existem muitas espécies que não são conhecidas, mas que elas estão ali, elas existem, só que a gente tem que encontrar elas. O déficit wallaciano, que está relacionado à distribuição geográfica. Então, como eu falei, existem alguns buracos, assim, na distribuição que a gente tem atual, e são locais que realmente não foram mostrados. E o déficit rankeliano, que está relacionado à ecologia mesmo, às interações ecológicas, aos diferentes semaforontes, né, que são esses estágios diferentes que eu falei da vida. Então, tem as ninfas, que elas têm um hábito de vida diferente dos adultos, e às vezes a gente não consegue conectar adulto e ninfa e saber que são da mesma espécie. Então, existe essa lacuna no conhecimento também. Com esse arcabouço, a gente foi fazer pesquisa no Santuário do Caraça, que está localizado em Minas Gerais, e é uma região pouco amostrada, apesar de possuir um grande potencial quando a gente olha de fora. Então, está na região ecotonal de Cerrado e Mata Atlântica. O Cerrado é especialmente pouco amostrado para a Efemeróptera e está situado no conjunto de montanhas que compõe a cadeia da Serra do Espinhaço. Trouxe o mapa de Minas Gerais e a gente vai dar um zoom aqui para ver o Santuário do Caraça. Então, até a realização desse projeto possui apenas 3 registros, respectivamente, para 3 espécies nesse local. Então, a gente já tinha uma ideia que provavelmente a diversidade de Ephemeroptera ali era muito maior, né? Em 2024, foram realizadas 2 campanhas, no mês de agosto e outra no mês de dezembro, e nós fizemos coleta em 9 pontos diferentes dentro do Santuário do Caraça. Essa aqui é a equipe que fez parte da coleta, né? Então tá o professor Frederico Salles, o Igor, a Tatiana e eu. Esse pano que eu tô segurando aí é uma rede D. Lá atrás da gente tem uma Pensilvânia, que é uma armadilha de luz, é uma armadilha de coleta noturna. A rede D é uma armadilha de coleta ativa, então a coleta que a gente está ali no momento, coletando principalmente imaturos na água. Na última foto ali também tem o Igor com a peneira, que também é um objeto que a gente usa para fazer coleta ativa. Então, aqui tem alguns pontos de coleta. Eu trouxe essas imagens só para exemplificar que a gente coleta tanto em regiões de água corrente, forte, rápida, regiões que tem muito folhiço, né? Então, coberta por plantas com muitas folhas acumuladas no fundo, tem algumas espécies que gostam muito desses locais, e tanto quanto em locais com água mais parada, né? Mais lentificada. Aqui tem alguns métodos de coleta novamente, então as 2 primeiras imagens têm armadilhas de luz, que são para coleta noturna, e na última imagem mostra um pouco da coleta ativa, né? Que a gente ali dentro da água mesmo durante o dia. Para análise desse material, a gente usou principalmente lupas para análise, para identificação da maioria das espécies, com uso de chave taxonômica, mas para algumas espécies, para chegar ao nível específico mesmo, às vezes é muito difícil identificar, então a gente precisa fazer a dissecação, tirar algumas peças bucais, e com o uso de alguns programas, como o Helium Focus, Photoshop, Adobe Illustrator, para ter uma visualização melhor dessa anatomia. A maior parte dos indivíduos foram identificados a nível de espécie, mas em alguns casos não foi possível, principalmente porque as chaves taxonômicas para Ephemeroptera, elas utilizam muito características da genitália masculina para identificação, só que em alguns casos a gente conseguia, por exemplo, só um adulto fêmea da espécie e isso possibilitava a identificação a esse nível.
Nas 2 coletas nós conseguimos, obter 2.138 indivíduos e a gente conseguiu identificar 25 espécies distribuídas em 18 gêneros e 5 famílias. De algumas contribuições que vieram desse trabalho foi, por exemplo, o Cloedes guará ele foi descrito em 2015 nesse trabalho, e foi descrita apenas a ninfa, e nós conseguimos agora, em 2024, coletar esse indivíduo, fazer a cria e obter o adulto, que a gente não sabia como o adulto era, e agora a gente sabe como que é o adulto do Cloedes guará. O mesmo aconteceu para o Paracleodes caroline, que foi descrito em 2018, também foi descrito a partir da ninfa, não se conhecia o adulto, e nós conseguimos fazer a criação da ninfa e obter o primeiro macho e fêmea adultas para a espécie. E ainda foram encontradas 9 espécies ainda desconhecidas pela ciência, então temos aí 9 espécies novas, 2 espécies do gênero Coleoides, 2 do gênero Betoides, uma de Criptoninfa, uma de Calibetes, uma de Massatella, uma de Feraloides e uma de Paracleoides, que já está descrita e o manuscrito foi submetido para publicação. Aqui tem um pouquinho do trabalho, algumas imagens, estamos no aguardo aí da revista. Bom, e para finalizar, só gostaria de dizer que esses resultados eles evidenciam a elevada, porém ainda pouco explorada riqueza de Efemeróptera no Santuário do Caraça. Isso reforça a importância e a relevância, né, do conhecimento da fauna do grupo nessa região e em regiões pouco amostradas no país, que são muitas, tanto de forma ampla como especificar, né? Por exemplo, o Cerrado possui pouca amostragem, então eu espero que esse trabalho ele seja um pontapé para a gente procurar mais por efemerópteras pelo país. Um, Gostaria de agradecer às agências de fomento, o CNPq, a FAPEMIG, a CAPES, ao FV pelo apoio e a todos pela atenção. Tchau, tchau.